você que está aí do outro lado, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, não sei onde você está nesse momento, assistindo Conversa com Ela, meu muito, muito, muito obrigada por mais um dia estarmos juntos nesse momento, nessa internet aí que está nos facilitando a nossa chegada e também a nossa acolhida aí. E obrigada por você estar aqui na minha casa e chegar aqui com a gente para ter essa conversa com uma pessoa muito especial, muito bacana, uma pessoa que tem um conhecimento assim, nossa, que eu vou aprender muito, e eu espero que você também aprenda muito, juntinho comigo aqui, nessa conversa sobre financiamento da educação. Estou ansiosa por esse momento, estava aí querendo muito ter esse encontro com o Rodrigo, e chegou o dia, finalmente. Eu vou até botar a caneta aqui, porque eu vou anotar algumas coisas que eu sei que eu vou aprender muito. Eu sou a Graciane Volotão. Esse é o nosso Conversa com Ela aqui na minha página do Facebook e também na página do Instagram. Então, se você estiver em alguma sala de vídeo e quiser fazer alguma pergunta, não esqueça de vir para o Facebook Graciane Volotão, para que você possa ter a oportunidade de interagir aqui conosco, ok? Então, hoje estamos conversando com Rodrigo Moura, subsecretário, atualmente subsecretário, no município de Maricá, né? Se apresente mais para a gente. Bem, gente, boa tarde. Primeiro eu quero agradecer. Boa tarde, eu falei boa noite. Boa tarde e boa noite. Tá no meio do caminho, né? Boa tarde, eu que falei boa noite. Fala aí. Quase 6 já, né? Uhum. Quero agradecer a Graciane pelo convite, né? É importantíssimo falar sobre financiamento no período que nós estamos passando, né? Bem, como ela falou, atualmente eu estou como subsecretário de ensino de Maricá, né? Eu sou professor de políticas públicas e legislação educacional da Universidade de Vassouras, né? Sou professor associado também na Unirio, sou professor de língua portuguesa, que sou apaixonado também, né? Sou membro da Associação Brasileira de Direito Educacional, né? Então, nós estamos acompanhando aí diretamente a questão de financiamento nesse tempo de crise, né? E sou professor de educação básica, né? Mesmo estando afastado nesse período, a gente não perde as nossas raízes, né? Certo. Então, vamos... Já conheceram o Rodrigo. Quem quer saber mais alguma coisa do Rodrigo, pode perguntar, tá bom? Sou dono de um monte de cachorros. Tem um monte de cachorros que ele falou aqui, que ele usa esse negócio no ouvido para fazer live, porque fica com menos ruído, não é isso, Rodrigo? Isso aí. Então, gente, vamos falar então logo do ponto central aí, né? Hoje a gente tem uma discussão nacional sobre o fim do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção, do Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica, né? Você falou aí que é professor da Educação Básica, então você sabe o quanto, e como estudioso, e como professor também de legislação e tudo mais, você sabe o quanto isso traz um impacto grandioso para a nossa pasta, né? Para a pasta da educação, para a nossa área. Então, eu queria a gente começar logo pelo ponto mais tenso, que é a questão: o Fundeb vai acabar? Responde para a gente aí o que você tem de informação sobre isso. Então, Graciane, primeiro acho que é importante a gente pontuar a necessidade do Fundeb, né? O Fundeb ele é essencial hoje para a educação brasileira, né? Ele é um fundo que nasce por uma necessidade, né? E ele continua com essa necessidade, né? As necessidades, as diferenças educacionais no Brasil, elas não acabam, né? O Fundeb ele é um programa, né? Então todo programa ele tem uma data de início e uma data de fim, né? Entendendo-se que vão ser feitas e implementadas políticas públicas para que hajam melhorias e não tenha necessidade de, né? Mas o que aconteceu, na verdade, foi o contrário, né? Criou-se uma dependência muito grande do Fundeb, né? Então, o Fundeb ele passou a ser essencial. Por quê? Ele mantém a educação básica, ele faz parte da valorização dos profissionais da educação básica, né? Então, não podemos esquecer que ele faz
compõe pagamento de professores, né, a reestruturação da rede física, e agrava mais quando nós pensamos que nós temos um Plano Nacional de Educação que estipula 20 metas, né, e 20 metas que vão, de certa forma, ampliar os ideais do plano anterior, né? Quando a gente pensa em universalização da educação infantil, da educação básica como um todo, quando a gente pensa em ampliação de tempo, quando a gente pensa no próprio financiamento, a gente está pensando em recursos, né? E esses recursos, eles vêm, na maioria, pelo Fundeb, né? A maior fatia é o Fundeb. Apesar de nós termos outros recursos que vão ser complementares, nós sabemos que o que estrutura, de fato, a parte financeira das secretarias, né, dos entes federados, é o Fundeb, né? Então, nós temos algumas alternativas na Câmara já em diálogo, né? Mas nada ainda muito fixado, né? Nada muito avançado, né? E daí a importância de você fazer uma live e falar de Fundeb, porque nós não podemos esquecer que nós estamos passando num período em que tudo cai na mídia, tudo vira um processo midiático e tira a atenção. Não estou desmerecendo outras lives ou outros assuntos, pelo contrário, são essenciais para esse momento, né? Mas não adianta a gente pensar a educação no período de pandemia ou o que a gente vai fazer na pós-pandemia se a gente não vai ter escola nessa pós-pandemia. Por quê? Se eu tiro o Fundeb, nós temos que lembrar que tem municípios que são quase que, se não 100%, mas 98% dependentes desse Fundeb para a manutenção da educação, né? Então, como que as redes vão manter as suas escolas funcionando, né? Aí a gente vai pensar no que vem de conjunto aliado, porque nós temos aquela ala que defende o cheque educação, né? Que é pegar o recurso da escola, o recurso público, e investir na rede privada, né? Então, eu paro de investir na escola pública, eu já acabo com o processo, né, de estruturação da escola pública, dou o cheque escola para a família, vão se matricular na rede particular, né? E aí eu engrandeço e valorizo o sistema privado e esqueço do público, até mesmo porque nós sabemos que há uma corrente e aí eu vou fazer uma fala que o Darcy Ribeiro falava, né, que a crise na educação brasileira, ela não é uma crise, ela é um projeto, né, e o fim do Fundeb, no momento em que nós estamos, né, ele é uma fatia desse processo de crise, né, desse projeto de acabar com a educação pública brasileira, né? Então, nós temos hoje, na verdade, uma disputa, né, porque você aprovar o Fundeb, nós estamos em meio a um período político polarizado, extremamente polarizado, porque não consegue se chegar a um acordo, né? Há uma frente muito importante, né, defendendo que o Fundeb seja vitalício, né, que não tenha fim, e eu, sinceramente, desejo que essa frente consiga levar esse projeto, né? Porque num país onde as desigualdades são marcas, porque o Brasil ele traz as desigualdades como marca, né? Então, as políticas públicas são essenciais. A gente não pode esquecer que a escola, que a educação, ela é atravessada por vários olhares, né? Cada olhar enxerga a escola de uma forma. Cada olhar tem uma necessidade diferente à escola. A escola ela tem um fim em si, né? Mas os olhares e expectativas, né, seja em questão de alimentação, seja em questão de acesso, permanência, são atravessados. A gente está passando aí, vendo o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, na questão da alimentação escolar, né? O que está sendo essencial agora nesse momento, né? E a gente vê, e fica muito claro, eu vejo até algumas críticas à questão do secretário de Estado de Educação, mas quando a gente para desmembrar o recurso que vai para a alimentação, que vem do governo federal, né, que são 35 centavos em média por aluno para alimentação, a gente vê que o problema, né, ele surge lá em cima. A gente não pode esquecer também que vai se agravar mais, por quê?
Nós sempre tivemos a última quinta-feira do mês de maio como data base do censo, né? Neste ano fizeram o contrário, todo mundo se preparando para maio, mas a gente já estava no período de pandemia. O que o governo fez? Antecipou a data base, né? Então, aquele espelho que a gente tira para calcular o que vai vir de recurso para os municípios no próximo ano foram anteriores ao período de crise, passaram para início de março, né? Então, os alunos, porque nós sabemos que a rede particular sofreu uma defasagem muito grande, né? Saíram muitos alunos para o sistema público, por N motivos, esses alunos não serão contabilizados, né? Não serão contabilizados. Então, eu acabo pressionando o sistema público a não ampliar as vagas, né? Mas, por outro lado, a gente não pode partir dessa perspectiva, porque se é público, é de todos, então tem que ter espaço para todos, né? Mas, de certa forma, se não vem o recurso, se eu esgoto as suas fontes de existência, né? Como que ela vai dar cabo de conseguir atender a mais? Né? Então, a gente acaba, de certa forma, jogando o sistema público no meio sem saída, né? E se o Fundeb não for minimamente renovado dentro do que ele tem de bom e ruim, mas que ele seja renovado, né, nós estamos caminhando para o fim do que a gente entende como, se não um fim, mas um declínio do que a gente entende como educação pública. Vai piorar muito o quadro. Por isso que eu já comecei logo perguntando logo isso, vai acabar? Por quê? Porque a gente sabe, né, e a ansiedade, né, de que vamos logo entrar nesse tema o mais rápido possível, porque é o tema que vem incomodando e alarmando a nossa situação enquanto profissionais do público, né, das escolas públicas. A gente tem, quando o Fundeb entrou, ele entrou e apesar dele ter muita desigualdade ainda, tem muitas falhas e tudo, ele foi o que foi sustentando os municípios, principalmente os municípios que têm mais dificuldade, né? A gente tem aí, a gente tem uma discussão ampliada na Câmara de Deputados falando sobre como é que seria o repasse, quanto que cada município teria que ganhar, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais com mais equilíbrio possível entre os entes, para que não tenha o que é mais rico, não consiga investir. Porque o que acontece hoje com o Fundeb de hoje? O que é mais rico investe mais, consegue mais, porque tem mais recursos no seu município. O que é mais pobre fica dependendo de um repasse que é pequeno, né? Eu queria até que você entrasse mais um pouquinho nesse detalhe. Mas, assim, eu já fui logo de cara, porque para chamar a atenção de quem está aqui assistindo a nossa live hoje, que é da educação. Vocês sabem que a gente está com o prazo acabando do financiamento do Fundeb. Já está para acabar em breve, em dezembro, no meio dessa pandemia que nos assola. A gente já sabia dessa discussão lá atrás, a gente já vem lutando para que o Fundeb não acabe, que o Fundeb seja renovado e que, de preferência, de uma maneira melhor, que nos atenda melhor, que atenda principalmente os municípios que estão com mais dificuldade de manter o seu quadro profissional e as estruturas das escolas. E aí, depois, em seguida, vem uma pandemia. Nesse mesmo ano, vem uma pandemia. E a gente não pode perder isso de vista, porque essa luta é nossa. Então, por isso que eu já comecei logo perguntando assim. Mas, agora, com mais calma, eu queria pedir, por gentileza, para você explicar que fundo é esse. Porque pode ter mãe, né? Pode ter pai, pode ter outras pessoas aqui que não sabem exatamente o que a gente está falando. Então, agora, com calma, vamos lá, professor. Explica para a gente o que é o Fundeb e também o que é financiamento da educação, né? O que é financiamento da educação pública? O que a gente tem hoje de área de financiamento da educação pública? E por que é tão necessário, né? Pode começar. Então vamos lá, gente. Se eu falar demais, você me interrompe, tá? Porque não. Né? A caneta está aqui, ó. A caneta está aqui. Pode falar. Gente, a nossa Constituição, ela institui que a educação é um direito público subjetivo, né? Mas entende-se que a educação, e a gente precisa entender que o fundo, um fundo, ele não é composto de um ente só,
né? Então, o vir dinheiro, o sair dinheiro, não é de um lugar só. Como a educação ela é dever de todos, né? E aí os municípios, estados, Distrito Federal e União têm constitucionalmente o dever de ofertar, né? Mas ofertar com qualidade, né? O que acontecia antes do Fundef, né? Porque ele não era Fundef, ele era Fundef, né? Quem aí fez o antigo CA, né? Alguns que conseguiram fazer educação infantil, né? O que acontecia antigamente? Não tinha um recurso específico para se investir em ensino médio, para se investir em educação infantil, não era necessário. Né? Naquele momento não havia essa necessidade, só se dava até onde eu precisava. Né? O que era essencial? Primeiro ao quinto ano. Né? Então, era a única parte do ensino que recebia um recurso. Né? Depois, chegou-se ao entendimento que deveria, de forma conjunta, criar um fundo, né, para a valorização do ensino, para o desenvolvimento da educação fundamental. Né? Aí nasce o Fundef. Né? O Fundef ele só empregava dinheiro, só empregava recurso no ensino fundamental. Né? Por isso que quase não tínhamos vaga em educação infantil, quase não tínhamos vaga em ensino médio. Né? Quem era aluno de ensino médio naquela época tinha que comprar livros, pagar passagem, né? O acesso não era para todos. A gente tem que lembrar que quando a escola pública ela passa a ser pública de verdade, ela vem do período de democratização do ensino, que na verdade não foi democrático. Né? Por quê? A gente às vezes ouve algumas pessoas falando a escola de antigamente que era boa, né? Não é que a escola de antigamente era boa, é porque quem tinha acesso àquela escola naquele momento não era todo mundo, era quem tinha condições. Então, a pessoa que tinha fome, a pessoa que não tinha acesso à saúde, ele não tinha acesso à escola também. Né? Quando tem um período de entendimento que a escola deveria ser dar acesso a todo mundo, não se pensou que essa escola deveria ser feita para todos, né? Ou seja, se adequar às necessidades de cada região, né? Das pessoas que estavam entrando naquele momento. Então, na verdade, eu tenho a mesma escola do século XIX. Né? A gente continua com os mesmos estilos, com a mesma perspectiva de escola do século XIX. Né? Ela não muda. Né? Em 2007, houve uma grande movimentação, né, para uma mudança no Fundef. Né? Aí, em cima dessas discussões, em cima de uma nova proposta de política, né, cria-se o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, né, entendendo que esses 14 anos de passagem aí eram essenciais. Então, a partir daquele momento, esse fundo, que não é da União, o Fundeb ele não recebe só recursos da União, né? Ele é uma comunhão de recursos e a União ela tem a função redistributiva. Né? A União ela recebe, ela agrega esses recursos, obviamente ela tem uma parcela maior de arrecadação, né? E esse repasse feito pelos municípios, feito pelo Estado, depois eles são redistribuídos, né? Só que ele é redistribuído de acordo com o número de matrículas, né? O que a gente chama de índice de aluno, né? Em cima do número de índice de alunos, a gente faz o repasse do Fundeb, sempre com vistas ao censo do ano anterior. Né? Por isso que você fez aquela explicação anterior, que eles mudaram a data, né? E o quanto isso é prejudicial. Isso. Porque dentro dessa perspectiva do censo anterior, qual é o grande problema? Porque nós sempre tivemos estipulado, nós não podemos esquecer que o valor aluno, né, por ano, que ano passado chegou a R$ 3.025, salvo me engano, né? R$ 3.025, gente, é o que gastou durante o ano inteiro com o aluno. R$ 3.025 é o que a gente gasta numa televisão. Né? Eu vi agora a propaganda das Casas Bahia, mais ou menos esse preço.
né? Se a gente pensa um prato de comida 35 centavos de repasse por dia, 35 centavos a gente não compra nenhuma folha de alface, né? Então, o que se passa para a educação é muito pouco, é muito mínimo, né? E esse fundo, como ele não se baseia nas diferenças, né? Ou seja, ele não faz distinção de quem tem pouco e de quem tem muito, ele vai repassar dentro de uma soma única, né? Dentro de um cálculo único, né? Quem é pobre sempre vai continuar pobre. Quem tem mais sempre vai receber mais, né? Porque eu tenho condições de ter mais, né? Então, o repasse ele é sempre desigual, né? Que é um dos problemas do Fundeb, né? Que ele não vai levar em consideração essas questões específicas de cada um, né? De cada ente. Tem um projeto da Dorinha, né? Deputada Dorinha, que eu acho que é o que mais está nos atendendo atualmente, não é isso? Isso. O projeto da deputada Dorinha é um projeto coletivo, né? Um projeto de discussão maior, leva em consideração as diferenças sociais do Brasil, porque a gente tem que entender que o Brasil é um país desigual, né? E a gente acaba, muitas das vezes, como eu trabalho especificamente com legislação, e eu sempre pontuo isso para as minhas alunas, a gente tem que olhar para a legislação brasileira sempre com um segundo olhar, né? Porque, às vezes, a lei ela só acentua a desigualdade, né? A lei ela é essencial, né? E às vezes a essencialidade dela se faz tão grande que ela é repetitiva, né? A gente acaba tendo várias leis falando várias né? Por quê? Porque nós temos um país onde a desigualdade ela é muito grande, né? Então, alguns movimentos conseguem deixar as suas marcas, e essas marcas vêm através de legislação que hoje, de certa forma, é algo muito frágil também. Até a gente não pode esquecer, né, que a gente vai pensar o Brasil hoje, nessa era, antes e pós 2016. Né? A gente, no movimento de Plano Nacional de Educação, de pensar financiamento da educação, que já vinha lá no plano, né, nas discussões do plano, né, o financiar educação é da base para que a educação se construa, se faça, né? Financiamento é investimento, né? Vamos deixar assim, investimento, e esse investimento ele vem de diversas formas, né? Ele vem através da merenda escolar, ele vem através do transporte escolar, dos programas suplementares que a gente chama, né? A gente vem através do PDDE e de outros programas, inclusive programas que não existem mais, como Mais Educação, que sumiu, né, que eram políticas importantes. Mais educação e derrubaram de vez, né? Isso. Quando nós temos a entrada do Temer, que vem com uma política, ele já vem com uma agenda pronta, né? O Temer, ele chega com uma agenda pronta e uma agenda de destruição, né? Por quê? A gente nós estávamos saindo de uma discussão dos planos municipais, estaduais e nacional de educação, né, onde nós estávamos numa expectativa de universalização da educação infantil, da educação básica, né, da própria EJA, da qualificação e do financiamento vindo aí no final do plano, né, mas como um grande guarda-chuva, porque tudo isso se faria através de financiamento, através de recursos, né? Eu só posso ampliar a quantidade de matrículas em tempo integral se eu tenho uma escola estruturada para ter tempo integral, né? Então, para ampliar a meta, a jornada, eu preciso de recursos, eu preciso de financiamento, né? Para ter mais escola de educação infantil, mais creche no município, eu preciso de recursos, preciso do financiamento, né? Todas eram metas. Todas eram metas do Plano Nacional de Educação. Chegava na meta 20, a meta que tratava do financiamento, certo? Exato. E aí, quando chegou na hora de colocar essa meta 20 para valer, chega Temer, né? Exato. E aí a gente vai pensar o quê? Qual foi o processo que nós tivemos antes, né? Nós temos um período aí longo, com seus erros e seus acertos, mais que para a educação, teve uma representatividade muito grande,
né? Por quê? Foi um período em que a classe popular consegue ter acesso a espaços que antes não tinham, né? E aí eu estou falando de uma média de 10, 12 anos, né? A gente tem políticas afirmativas que são implementadas e que a classe trabalhadora começa a ter acesso a esses espaços que antes era muito custoso, era muito difícil, né? Era a exceção, né? Sim. Então, quando a exceção começa a chegar muito próximo da regra, né, daquelas classes altas que eram, porque a universidade pública era para quem? Ela não era de fato para quem era de escola pública, né? Quem era trabalhador, quem estava trabalhando, quem tinha que estava trabalhando, quem passava por falta de docente, por dias sem aulas, né? O vestibular, ele não vê isso. O acesso à universidade não vê isso, né? A nossa própria LDB, ela traz que o acesso é livre de acordo com a capacidade de cada um, né? Então, ela joga em cima das costas da pessoa. Olha, a culpa é sua. A capacidade de chegar à universidade é sua, querido. Então, você traz de história e como você foi atravessado por essa escola que sofreu N ataques, né? Esse é um problema seu, né? Isso fica muito bem claro na lei, né? E quando a gente tem um movimento em que essas classes populares começam a chegar à universidade, começam a ter acesso à pós-graduação, ao mestrado, ao doutorado, né? A gente vai, de certa forma, mexer com aqueles que estavam lá, os que estavam postos, né? Eu vou, mais uma vez, fazer uma referência a Darcy Ribeiro, quando nós temos um processo de criação dos CIEPs, né? O CIEP tinha um grande investimento na estrutura e na criação dos CIEPs, né? Quando Brizola sai do poder, né? Sai do governo, Moreira assume, qual é a primeira coisa que acaba? É o CIEP. A primeira coisa que o Moreira faz questão de acabar era o CIEP, que na fala de Darcy Ribeiro era uma escola feita para a classe pobre, né? Porque ela atendia necessidades externas, né? Que anteriormente os alunos não tinham, né? Então, quando nós temos uma política que induz a educação integral através do Mais Educação. O Mais Educação, por N motivos e críticas que eu possa ter a ele, né, principalmente pela questão do voluntariado, né, que é uma crítica que eu faço ao programa Mais Educação, mas, de fato, foi uma política de grande importância dessa janela de ano de 85 até aqui, né, que vai pensar ampliação de jornada e acesso e permanência de crianças com necessidades, né, necessidades N's, né, necessidades que eu falo aí, sociais, né, o Mais Educação, quando o Temer entra, a primeira coisa que ele faz é trazer esse novo Mais Educação, né? Qual é o grande perigo quando ele traz esse novo Mais Educação? O Mais Educação anterior partia de uma perspectiva de educação integral, porque a gente tem o hábito de pensar que o essencial é português e matemática, né? Por que a gente não investe em arte? Por que a arte não é importante? Porque a arte liberta, né? Por que a gente não investe em história, em geografia, né? Em sociologia, em filosofia? Por que a gente não tem filosofia no ensino fundamental? Por quê? São ciências que libertam. Se eu liberto a classe popular das suas amarras, se eu, de fato, trago aquela escola pensada para formar um cidadão que seja reflexivo, que questione, que não aceite a sua escola ser derrubada, daqui a pouco eu tenho um grande levante público, né? Então, vocês podem ver que qualquer reforma feita na educação, ela sempre vai atacar as áreas de humanas. Né? Ela sempre vai atacar a filosofia, a sociologia, a história, artes, né? Que são conteúdos essenciais e são passados como coisas que não são. Né? Aí eu vou pegar português e matemática de uma forma muito tradicionalista e dizer que aquilo é essencial e vou vender para a classe menos favorecida que aquilo é bom, é muito bom. Né? É bom porque mantém dentro da caixa. Né? Tanto que nós estamos vendo aí as pessoas discutindo N motivos, né? Inclusive o currículo
do ministro, né, que virou o assunto do momento, mas a gente não está discutindo financiamento. Sim. Né? A gente não está batendo pé na questão do financiamento das políticas públicas que estão paradas. Elas estavam paradas antes. Né? Quando o Temer vem e ele traz aquela agenda de congelamento, como que nós fazemos um plano com 20 metas, com perspectivas de ampliação de jornada, com universalização do ensino, com vistas à transformação da escola num espaço democrático realmente, né? Com acesso e permanência, tá? E eu pego e tiro. É a mesma coisa que eu falar para você, marcar um grande jantar na sua casa, falar, fique tranquila com o jantar, chega na hora do jantar, eu chamo todo mundo, chego lá e não levo nada. Né? Você está esperando que eu vou ofertar o jantar para você. Né? A mesma coisa foi o Plano Nacional de Educação. A gente fez um Plano Nacional de Educação com grandes perspectivas, né? E os planos municipais, estaduais vão nesse movimento, né? Com alguns problemas, com alguns erros, né? Que a gente sabe que nesse momento a gente já estava passando pela questão da caça às bruxas, na questão de gênero, né? Identidade, que foram questões bastante discutidas ali dentro, mas de fato, como política, o Plano Nacional ele é audacioso, né? Ele, frente ao que tinha posto antes, ele é audacioso, mas ele vem dentro de uma agenda política, né? De uma agenda governamental de ampliação realmente. A gente tem que pensar que nós tínhamos o Pró-Infância, que investia na criação de creches, de escola, e isso faz parte do financiamento. Nós temos a criação do PDDE Escola Integral para as escolas de tempo integral, né? Nós temos o PDDE Estrutura, Acessibilidade, enfim, são N recursos que são criados, né, que vão atravessar a escola e que vão ser suplementares, que vão ser essenciais para que a escola consiga, de fato, atender, porque a gente tem que pensar que a escola pública ela não é uma casca, né, ela é atravessada por N histórias, por N pessoas que têm N necessidades. E como a gente vai dar cabo disso? Né, dessa multiplicidade? Né, porque a escola ela tem que ser múltipla. Né? E aí eu venho com o Temer e congelo os recursos para a educação. Né? Quando eu congelo os recursos para a educação, eu estou dizendo o seguinte, eu não tenho, aquilo ali que vocês sonharam é água abaixo. Por quê? Eu não vou ter, se eu não tenho, se os municípios e estados, em sua grande maioria, já não conseguem se manter ou se reestruturar fisicamente na educação, né? Porque a gente tem que pensar que a educação em si, enquanto política, a gente vai ter prioridades muito pontuais. Né? São pouquíssimos governos que tiveram educação como prioridade. Não prioridade como educação como prioridade em número 1, né? Mas com ações prioritárias, né? Com uma agenda de prioridades para a educação. Né? A partir de 2016, com o congelamento dos recursos para a educação, a gente já pensa no estagnar. Né? Se eu estou estagnado ali, se eu não vou investir em mais nada a partir dali, né, eu estou dizendo o seguinte, ou você se vira enquanto município, que já recebe pouco recurso, né, e aí a gente vai pensar nessa diferença do município que tem pouco recurso e do município que tem uma folha maior, um recurso maior, né? Ou seja, eu só estou acentuando as diferenças. Né? Aí eu pulo do Temer, e venho para um novo governo, né, de uma agenda política diferente, né, mas que, de fato, a gente vê que não tem educação como prioridade em ponto nenhum, a não ser estabelecer um discurso ideológico. Né? A perspectiva do MEC desde o início dessa gestão é um discurso ideológico. Né? Os investimentos são congelados, não há uma discussão a nível de governo a respeito
do financiamento, de políticas de implantação de recursos. Se a gente for pegar o que eles pensaram de pasta até agora, nada saiu do papel. Né? Seja bom ou seja ruim, nada saiu do papel. A gente pega o Futurice, né? Que mesmo sendo ruim, é algo que não seria bom para nós, que eles fizeram uma grande propaganda, né? Mas que de fato não saiu do papel, ele continuou estagnado lá onde ele estava. Né? Então, nem o ruim que eles se propuseram a fazer, eles conseguiram fazer. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos num movimento midiático muito grande em que eles fazem tudo para nos tirar... uma nuvem à nossa frente, né? Eles criam uma nuvem, faz um grande escândalo, tira a nossa atenção, a gente fica lá focado no cara que tem ou não tem currículo, tem ou não tem doutorado, tem ou não tem mestrado, fez educação infantil ou não fez, até isso a gente chegou a pensar, e por fim a gente não tem a discussão que é a discussão mais concreta de como é que a gente vai fazer com que as escolas funcionem realmente, como é que as escolas do nosso país vai funcionar com recurso, com financiamento, com profissionais dentro da escola, com infraestrutura, tudo isso passa pelo financiamento que ele está falando. Então, quando o Rodrigo coloca aqui, ó, tem o PENAT, que é o de transporte, tem o PENAE, que é da alimentação, tem o PAR, né, com todas as medidas que tem aí o Mais Educação. Então, existiu uma série de políticas, tem o Plano Nacional de Educação, quer dizer, a gente já vinha com uma discussão acontecendo na área da educação, muito ampliada, políticas afirmativas para incluir todo mundo, para universalizar todo o ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Então, a gente vinha com uma discussão muito bacana acontecendo. Veio o golpe, veio a emenda constitucional, veio o Temer, veio destruindo tudo, vem, então, o nosso digníssimo, que está agora com a faixa lá, né? Fazendo um grande carnaval na nossa vida, né? Tá com a faixa, não consigo nem falar o nome dele, que não dá nervoso. Tá com a faixa lá, né? Bancando fazendo um grande circo, fazendo com que a gente fique numa nuvem de fumaça e perdendo do nosso foco coisas que a gente planejou, que a gente sentou, que a gente discutiu. Deixa eu te contar uma coisa, Rodrigo, eu não sei como é que foi em Maricá, não sei se você acompanhou esse processo, mas em São Gonçalo, nós fizemos uma conferência que era para 3 dias, eram 3 dias, duraram 6 dias. Nesses 6 dias que duraram, foram intensas as discussões. Depois a gente teve uma briga, assim, no sentido da discussão técnica, né, e da discussão realmente de prática, de como é que a gente ia colocar a lei, que é o Plano Nacional, Plano Municipal de Educação no município. Então, a gente teve uma série de discussões em gabinetes, com vereadores, com a própria audiência pública dentro da Câmara Municipal, um monte de discussões, e, enfim, a gente conseguiu formular e legitimar um Plano Municipal de Educação à luz do Plano Nacional de Educação. Porém, virou tudo nada diante de uma emenda constitucional que congela durante 20 anos nosso financiamento. Né? Nada pode ser feito hoje nos municípios diante de um cenário como esse. E ainda para piorar, caindo no nosso colo a possibilidade do fim do Fundeb, que é um fundo de manutenção que dá recursos para as escolas, para os municípios, faz com que a distribuição do recurso aconteça nos municípios de maneira que o município tenha capacidade financeira, né, nem sempre é tudo que precisa, mas que gera recursos para que tenha capacidade financeira para fazer a manutenção das suas escolas e o pagamento dos salários dos profissionais que estão lá. E aí tudo isso está simplesmente apagado das nossas discussões, simplesmente adormecido diante de tantas situações que estão sendo encenadas, teatradas à nossa frente com esse novo grupo que está aí no poder. Né? Então, a gente tem discussões maiores a serem feitas, brigas maiores a serem feitas para que a gente não recue, para que a precarização não aumente, porque a gente já está numa situação precária nas escolas públicas,
diante de uma pandemia na qual a gente não sabe como é que a gente vai enfrentar os próximos anos, como é que a gente vai fazer, por exemplo, como é que vai ter álcool em gel na escola, como é que vai ter espaços separados para que as crianças possam ficar, né? Como é que a gente vai fazer o refeitório ficar direcionado para que as crianças possam ter distanciamento entre elas, nós também estamos distanciamento, como é que a gente vai se proteger diante de um vírus que a gente ainda não tem controle sobre ele, não sabe quais são as consequências dele para a humanidade, e ainda por cima, sem recurso, né? Então, assim, eu estou falando para vocês porque são as angústias que a gente vive hoje enquanto profissionais de educação e que a gente precisa mobilizar a sociedade para esses temas. Por isso que você precisa entender exatamente do que a gente está falando aqui nesse Conversa com Ela. Esse Conversa com Ela, com ele, Rodrigo Moura, é para mostrar para você que a gente tem um assunto importantíssimo a falar. Você só vai ter escola para o seu filho, para sua filha, para o seu neto, para sua neta, para o seu sobrinho, pública, se a gente conseguir travar de verdade essa batalha e fazer o Fundeb para valer, um Fundeb que faça com que a gente tenha recursos direito, decente, para que a gente consiga manter as nossas escolas de pé. O que ele fala sobre o cheque cidadão, né, o cheque lá, como é que é o cheque cidadão? É cheque cidadão que chama? Não. Cheque escola. Cheque cidadão é um outro projeto que tem no município, que é derrubado também. Cheque escola. Quando ele fala do cheque escola, o que acontece? É pegar o dinheiro público, o dinheiro do nosso imposto, porque nós pagamos imposto também como servidor público, né, professor, pegar o dinheiro do nosso imposto e fazer o que com ele? Pagar para uma escola privada, para colocar o seu filho lá. Não é isso, Rodrigo? Ou eu estou falando bobagem? Não, exatamente. Então, vamos explicar mais um pouquinho sobre isso daí, para o pessoal saber. Tem uma pergunta, antes de você entrar nessa explicação, tem duas perguntas aqui que eu vi, eu fui passando devagarinho, gente, como o assunto é bem dinâmico, e a gente vai precisar liberar, já tem um cachorrinho atrás de você, que eu tô vendo. Tem, meu filho. Meu filho tá aí. O Rodrigo hoje não pode ficar muito tempo com a gente, então por isso que eu tô muito acelerada. Eu recebi a mensagem da minha coordenadora, ela tá me ligando, eu falei assim, tô terminando a live, né? Ai, meu Deus, tá vendo? Então eu preciso correr aqui, por isso que eu tô ansiosa, e falando, e não estou fazendo a leitura de todos os... Porque eu costumo, Rodrigo, fazer assim, fulano, boa noite, ciclano, eu vou falando quem está aqui com a gente. Eu fui mostrando na tela quem estava aqui com a gente, e vou pegar agora as perguntas para poder a gente conseguir atender aqui o que o pessoal está passando. Eu volto com mais tempo. Você volta com mais tempo? Ih, prometeu, hein, gente? Prometeu aqui no Conversa com Ela, ficar registrado no YouTube, no Facebook, não tem jeito, vai ter que voltar. Então, vamos lá, só rapidinho, então, aqui, quem foi que perguntou? Deixa eu achar aqui a pergunta, ó. A relação, Nailine, né? Nay Medeiros, a relação entre o IDEB e o financiamento da educação? Essa é uma pergunta. E eu acho que tem uma outra pergunta também da Lidiane aqui, ó, Lidiane da Costa Silva. Cadê a aplicação do Plano Municipal de Educação? Infelizmente, a maioria das metas ficaram só no papel. Acho que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? Fala aí, Rodrigo, por favor. IDEB e financiamento estão totalmente ligados, né? Por quê? O IDEB ele faz parte, porque a gente tem que entender que o IDEB ele é um indicador, né? Ele não é uma prova, porque a prova é a Prova Brasil, né? Que não leva em considerações as N problemáticas que atravessam a escola, né? Se a escola e no dia da aplicação da prova, os alunos não fizeram a prova, né, é zero da mesma forma. Se os alunos não fizeram o professor durante 5 meses, mas chegou naquele dia, chegou a prova, eles têm que fazer a prova. Enfim, né, ele não leva em considerações quesitos básicos e essenciais, né, que também estão ligados à questão do financiamento. Se eu tenho uma escola estruturada, se eu tenho uma escola onde eu tenho o professor, que eu tenho material, que eu tenho estrutura para funcionar e ofertar o melhor para os alunos, é óbvio que o reflexo frente às avaliações, a questão do fluxão, né, vão ser menores, né? Mas o que eles fazem? Eles pegam a escola que, mesmo passando por N problemas, por falta de recursos humanos, recursos financeiros, né,
atravessados por problemas sociais que os governos não dão conta, né, eles dão e aplicam aquela mesma prova para todo mundo, depois aparece aquele resultado, né, e o Jornal Nacional vai falar o quê? O sistema público, mais uma vez, prova que é eficiente, né, porque a culpa não é do governo. A culpa é do professor que eles colocam, que não é, ainda usam o termo capacitado, que não é capacitado, né? Da escola que não investiu, aí se procuram culpados, né? Quando, na verdade, a gente está ali tentando salvar, né? E aí a gente vai, eu já faço um link logo entre a questão do IDEB, dessas provas de larga escala, né? Com o PME, né? As metas estão aí e com certeza a gente não pode esquecer que cada meta ela traz um conjunto de estratégias, né? E as estratégias elas vão refletir ações que também vão ser lá no par do plano de ações articuladas, né? Que nesse momento encontra-se perdido no universo, né? Não podemos esquecer que o par é uma ferramenta essencial. Como é que não responde, o FNDE não responde, não é isso? Está todo mundo perdido lá dentro, não responde nada. Todo mundo perdido. Eles não conseguem se entender com o fazer do FNDE, que é uma instituição essencial, né, porque é o FNDE que redistribui esses recursos, né, de fato, mas são pessoas que estão ali, mas que não têm compromisso com a educação, são pessoas que não têm entendimento do que elas estão fazendo, né, mesmo que elas fossem ruins, mas que elas entendessem o que elas estariam ali fazendo, né, ainda seria menos prejudicial, mas a gente está num momento em que o plano ele já está quase se findando, né? As metas elas continuam postas e a gente não pode esquecer que os planos eles foram forjados, eles foram firmados numa perspectiva de comunhão, né? Porque o plano não é da Secretaria Municipal de Educação, não é da Secretaria de Estado de Educação, ele é um plano do município, é um compromisso de todos, né? E que tem como base perspectivas do Plano Nacional. Isso. Se a fonte maior de recurso e investimento ela congela, se não vem, gente, é óbvio que eu coloco em risco tudo que vem abaixo. Né? É óbvio. Como que eu vou investir na formação do professor se eu estou em risco de não ter recurso para pagar o salário do professor? Né? Como que eu vou ampliar a jornada da escola se o teto da minha escola está caindo? Né? E eu preciso de quê? Muito concreto. Fala. É muito concreto, é muito real. E a gente tem que criar uma cultura, Graciane, de fato, de conseguir conscientizar a comunidade de que a escola ela é essencial, a escola por N críticas que a gente pode ter à escola enquanto instituição, mas ela se demonstra ainda como parte essencial da sociedade. Né? A escola ela é um bem da sociedade. Também. E ela, enquanto bem da sociedade, enquanto bem público, né? Se ela é pública, ela é do povo. Né? Se ela é do povo, ela é de acesso a todos, mas não só acesso. Né? Ela tem que ser guardada e ela tem que ser auxiliada, né, ser comprada como algo meu íntimo, né? Quando eu vejo que eu estou com um problema na escola, né, às vezes eu tenho que sair da minha posição de cobrar o diretor ou o professor, mas cobrar ao sistema, né? Porque em alguns momentos, e eu estou falando de uma forma geral, né? Se o teto caiu, né? Não necessariamente o problema é a escola em si. Por que não veio recurso para aquela escola? Né? Será que a gente investe nos conselhos escolares? Os conselhos escolares são essenciais. Quando eu consigo trazer a comunidade para dentro da escola, quando eu consigo conscientizar, fazer um conselho escolar forte, né, que consegue mobilizar, educação passa a ser
não somente para todos, mas de todos. Isso. Ela não pode ser somente uma mão única, né? De ser algo para, é algo de todos, né? E quando ela é de todos, todos tomam um compromisso com ela, né? Aí eu volto à minha fala inicial. Conselho escolar, né? Dá uma reforçada nisso. O que é o conselho escolar para o pai que não sabe o que é, nunca participou? Dá uma reforçada nisso aí. Acho que essa fala a gente não pode perder, não. Então, gente, muita gente acha que democracia na escola é o fato de ter eleição de diretor na escola. Não é, né? Eleição, ela pode fazer parte do processo democrático, né? Apesar de eu ter minhas ressalvas, ter minhas ressalvas sobre isso, né? Eu acho que nisso especificamente a gente só reforça a ideia de que a maioria se sobrepôs à minoria, né? E não necessariamente a gente vai pelas ideias que seriam melhor para todos, né? Para a comunidade. O conselho escolar é uma construção coletiva, né, que tem função deliberativa e consultiva dentro. Eles podem deliberar, eles influenciam na escola, né? Ela tem fundamentação legal, cada município tem uma legislação falando da criação dos conselhos escolares, né? Cada escola tem que ter um conselho escolar, ou seja, o conselho escolar ele tem que ter representatividade dos pais, do professorado, da equipe de funcionários, ou seja, ele é múltiplo, né? Cada município, cada estado tem uma configuração de conselho, mas a essência dele é que ele seja múltiplo, né? E quando a escola recebe o recurso não é do diretor da escola, o recurso é da escola, e esse recurso passa pelo conselho, né? Por quê? Pela visão de todos eu vou entender quais são as melhorias que são essenciais para a escola, né, através do conselho. Se você nunca foi chamado para uma reunião do conselho, se você nunca viu a eleição de conselho escolar, porque o conselho escolar ele é eleito, né? Se não tem esse movimento na escola do filho de vocês têm mais que ir lá e cobrar. Quem está no conselho? Né? Quem faz parte do conselho escolar? Por quê? O conselho escolar ele toma decisões. O conselho escolar é uma ferramenta essencial, porque é o conselho escolar que garante a democracia na escola, que garante que tenha representatividade dentro da escola, né? E isso não é só para recurso, não, são para ações mínimas também, né? O conselho escolar ele participa do dia a dia da escola, ele opina no dia a dia da escola, né? Por isso a sua essencialidade. E quando a gente não sabe, quando a gente não conhece, quando eu não chamo a comunidade para entender desse processo, e eu estou ali, eu vou achar que eu estou me ajudando, pelo contrário, eu estou somente atrapalhando a escola. Quanto mais pais tiverem consciência, né, do seu papel essencial na escola, mais forte a escola vai ser. Né? Mais forte a educação será, inclusive para cobranças para os entes que têm que ser cobrados, né? Eu tenho uma Câmara de Vereadores e eu tenho lá uma parte só para tratar, uma comissão para tratar de educação, e com o momento eu fui centro da comissão de educação para cobrar, olha só, qual é o seu posicionamento frente a isso? Né? Como que você se posiciona enquanto vereador quanto a isso que está sendo feito na escola? Né? O vereador, gente, a gente tem essa ideia, né, de que ele é uma figura endeusada, né? A gente faz esse endeusamento do político, né? E o político ele é um servidor público. Eu não posso botar o vereador numa redoma de vidro ali e achar que é um favor. Pelo contrário, tem que cobrar dele. Eu tenho que cobrar dele. A função dele é fiscalizadora, né? Mas ele constrói legislação, ele constrói projetos, né? E esses projetos têm que ser em quê? Não é só dar uma placa de felicitações a alguém, não. Aí eu saio lá no Facebook e eu ganhei uma placa. Não. É o que de fato, de concreto, esse vereador, né, conseguiu fazer, atuando junto ao executivo, para que eu consiga melhorar realmente a realidade das escolas.
né? Eu não posso findar a escola ao horário de entrada e saída, pronto e acabou, não é? Eu não posso fazer isso. Perfeito, perfeito. Rodrigo, tem uma pergunta aqui antes de você ir embora, que eu estou preocupada com a sua hora. Rodrigo, levando em consideração que Maricá tem muito recurso de royalties, qual o impacto real do congelamento das verbas federais para a educação no nosso município em curto e longo prazo? A pergunta aqui, ela ficou preocupada com isso. Esqueci de falar o nome, da Mariana Caruso. Mariana. Bem, tem mais alguma? Tem sim. Deixa eu aproveitar aqui, porque é o nosso assunto aqui, E a participação do Conselho Escolar é importante para a democratização escolar. E aqui, a Renata pergunta, Renata Valério Souza. Então, quando uma escola tiver conselho, eu posso participar? É isso que ela está querendo dizer. Ela mais acima, ela não sabia. Então, por isso que é importante a gente aproveitar, porque como a gente fala para muita gente aqui, né, a gente tem o pessoal que é da educação e o pessoal que não conhece essa área. Então, Renata, para você e para todos e todas que estão nos ouvindo agora, você tem um filho na escola, e mesmo que não tenha, também pode ir lá, porque é verba pública, pode ir lá conhecer, né? Mas para participar do conselho, é importante que você seja pai de aluno, né, mãe de aluno da escola. Procure saber quanto que a escola recebe, o que a escola, como é que a escola está gastando isso, como é que a escola está atrapalhando a questão do projeto político-pedagógico, quantos funcionários tem, tudo isso você tem o direito e o dever de saber, né? Porque a fiscalização passa, sim, pelos vereadores, porque a gente elege os vereadores para cumprir esse papel de fiscalização. Mas eu, Graciane, enquanto cidadão, Rodrigo, enquanto cidadão, e todos, você, Renata, tem o direito e o dever de saber o que está acontecendo com o dinheiro público que você contribui com o pagamento dos impostos, ok? Então, vá, sim, procurar saber como é que está a sua escola, quem é que faz parte, procure saber quanto que tem de verba e participe do conselho escolar da sua escola. Fala aí, Rodrigo. Eu vou responder a da Mariana e eu vou precisar me despedir de vocês, porque eu estou no meu horário. O que a gente tem que pontuar, Mariana, é que Maricá, de fato, é um município que consegue empregar o recurso dos royalties, mas ele emprega bem os recursos dos royalties, né? Emprega bem no sentido de que investe em políticas públicas, né? Mas a gente não pode esquecer que o recurso dos royalties, eles são finitos, né? Eles terão fim, né? Mesmo eu investindo muito agora, mas eu não tiver uma perspectiva de um outro fundo, de um outro recurso, né? De fato, a médio e longo prazo, os impactos agora, a curto prazo, podem não ser negativos, porque a gente consegue, enquanto município, se manter, né? Mas a gente tem que lembrar também que os recursos dos royalties, eles têm regras, né? Eles não podem ser utilizados de qualquer forma, né? Então, os recursos vindos da União, eles também são importantes. Por quê? Existem outros recursos para além do Fundeb, por exemplo, que são recursos que são repassados diretamente à escola, né? Como o PDDE. Se o PDDE não chega à escola, aquele recurso do royalties que eu utilizaria para um fim, eu acabo tendo que complementar uma necessidade da escola, porque o outro recurso que viria do governo federal não vem, né? Que já era um recurso previsto pela escola, né? Quando eu acabo com as ramificações do PDDE, que é aquele dinheiro que vai direto para a escola, que é o recurso que é repassado da União diretamente para a escola, quando eu acabo com o PDDE acessibilidade, quando eu acabo com o PDDE campo, quando eu acabo com o PDDE estrutura, né? Eu tiro da escola as possibilidades de utilizar verba, né, recursos que são discutidos pela comunidade, são discutidos pelo conselho escolar, né, pela unidade executora que a gente chama, né, e são empregados diretamente na escola, né? Então, se Maricá, e aí a gente pode pegar exemplos de municípios que viveram à base de royalties, né? Se Maricá não trabalha em cima de uma política, né, de um planejamento a curto, médio e longo prazo desses royalties, entendendo que eles são finitos, né, chega um momento que os royalties vão acabar,
né? Aí quando a gente chega lá, que a gente pode estar lá em cima, a gente pode cair abaixo, né? É importante frisar que a gente percebe que Maricá consegue hoje ser um bom exemplo de município de uso dos recursos, né? De investimento na estruturação de reestruturação da rede física, de valorização dos profissionais de educação, né? Ainda é um dos poucos municípios que consegue fazer, porque se a gente for pegar dados, o único município que conseguiu ampliar matrícula de tempo integral depois de 2016 foi Maricá, né? Porque quando o Temer diminui o Mais Educação, né, Maricá vai na contramão e consegue ampliar o número de matrículas de tempo integral, né? Então, isso demonstra para a gente que é um compromisso, né? Um compromisso que o município tem com a educação, né? Uhum. Enfim, é isso. É isso. Eu sei que você vai precisar ir, eu deixo você muito à vontade, tá? Agora para poder... Tem mais uma pergunta, mas eu vou te poupar, porque eu sei que você tem que ir, e eu vou ficar com você. Você fica só um pouquinho comigo aqui, que eu vou tentar ler tudo e tentar responder na medida do pouco conhecimento que eu tenho. Tá bom, Rodrigo? Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Vamos voltar. Tem gente pedindo para você voltar, você vai ter que voltar para falar um pouquinho mais para a gente aqui, tá bom? Obrigada mesmo, Rodrigo. Um abraço. Porque eu tenho que dar aula agora, com meus filhos. Isso. Vai na paz. Obrigada. Então, gente, vamos lá voltar só um minutinho, não sai daí não para a gente conversar, porque existem outras situações aqui que eu queria conversar com vocês. A gente tem aqui a Ellen, a Ana Luísa, a Adriana Freitas Salomão, Rosana Gildo, Maria Souza Rocha, Nay Medeiros, Aline Rangel, Sol Rosa, Elza Pinheiro, Rubeni Pedro Ru, Dilcimere José, Raquel Castro, Nay Medeiros, já falei, não, Raquel Castro já falei, vamos lá, Joana Miranda, Maristela de AC, Joyce Sena, AC Amaral Neto, Marcilene Cristina Dias, Adilcineia Vieira, Joana Brito, Débora Maciel, vamos ver mais aqui quem é, Luciana Viana, já falei, Luciana Viana, falei? Acho que não, né? Cláudia Mara Mota de Araújo Pinheiro também está aqui com a gente, Janice Reis, Adriana Vicente, Abigail Mendes, Adriana Freitas Salomão, Lidiane da Costa Silva, Clícia Moraes, Dai Peixoto, Mariana Caruso, Ruth Ramiro, Iesa Guiar, Mariana Caruso, Fátima Lima, Débora Maciel, já falei, Fátima Lima, Ana Luísa, tá. O que eu quero aqui? Tem Niele Freitas também, não vou saber falar seu nome agora correndo. Desculpa, Niele, vou mostrar aqui, a Niele, excelente colocações, Rodrigo. Tem a Renata Valério Souza, tem a Marisa de Souza Antunes, a Mariana Caruso, que fez a pergunta, inclusive, que ele respondeu, a Janice Reis, José Severino, Abigail Mendes, Maria do Carmo Guimarães, Fred Emiliano Nascimento, Lúcia Margarete, LMBA Augusto, Elza Pinheiro, tá, vamos lá, cadê? Opa, sem querer sair aqui. Vamos lá, eu quero responder isso daqui, quero conversar com vocês aqui rapidinho sobre isso daqui, O Fred Emiliano Nascimento colocou a seguinte questão aqui, muitas pessoas não têm compreensão sobre os atributos de um legislador municipal, vereador. Quais os reais impactos sofridos por nossas crianças nesse sistema político atual e quais as ações do Conselho junto à sociedade e quais são as reais atuações do Conselho. Então, eu vou dizer para vocês aqui, nesse momento, né, eu não estou com ninguém aqui entrevistando, né, conversando, mas eu estou conversando com você aí que fez a pergunta, tá? Você, Fred, todos que estão nos assistindo. O que acontece? As atribuições do legislador, ela passa pela legislação, criar a legislação e criar também, e fazer também a fiscalização, né? Sem a fiscalização dos recursos e sem uma boa legislação e acompanhamento dessa legislação, óbvio que as crianças vão sofrer muito. E esse sistema político atual está fazendo com que a gente sofra demais, não só as crianças, mas também toda a população. E a gente pode falar agora especificamente de São Gonçalo, o quanto a gente vem sofrendo nesses últimos tempos com a atual administração, infelizmente, e também com a Câmara atual do município, né? E em relação ao Conselho, como ele falou, o Rodrigo falou que tem
a comissão de educação, que existem vereadores lá na comissão de educação, que a gente precisa estar de olho, sabendo o que eles estão fazendo e acompanhando, se eles estão realmente fiscalizando, cobrando, se eles estão procurando saber o que está sendo gasto e como é que está sendo gasto, os recursos que são vários. A gente conversou muito rapidamente aqui, mas como a gente falou aqui na live, a gente tem recurso para transporte, a gente tem recurso para alimentação, a gente tem recurso para livros, a gente tem recursos para fazer quadra dentro da escola, a gente tem vários recursos, tem que saber captar, ou aqueles que vêm direto, e tem que saber usar, tem que fiscalizar. Então, é importante que a gente esteja de olho no que está acontecendo com os gastos públicos nos nossos municípios, nas nossas escolas. Então, quando a gente fala da atuação, da importância da sua atuação enquanto membro da comunidade escolar, ou seja, mora próximo da escola, ficar de olho no que está acontecendo dentro da escola é importantíssimo, porque é dinheiro nosso, a gente não fala sobre dinheiro nosso, é imposto que a gente paga, então é importante. Então, o Conselho precisa atuar, existe o Conselho Municipal de Educação, existe o Conselho do Fundeb, existe o Conselho de Alimentação, mas existe o Conselho Escolar, que você aí perto de uma escola pode participar, ok? Então, vamos lá. E uma outra coisa aqui também que eu não queria deixar perder, gestão democrática, Lúcia, Margarete, Jander, coloca aqui, gestão democrática também envolve eleições de diretores. Eu estou contigo, Lúcia, também penso exatamente igual. Eu penso, sim, que precisa ter eleição, mesmo que esse processo seja um processo doloroso, mesmo que seja a maioria, é o processo que a gente entende como processo democrático atualmente. Ainda não temos uma fórmula diferente disso. Então, a gente precisa investir nesta fórmula. E essa democracia se aprende na escola. Então, se a gente elege mal, a gente vive maus pedaços. Se a gente elege bem, a gente tem bons pedaços, certo? Então, vamos ensinar isso para as nossas crianças e para a nossa comunidade escolar, né? A importância de eleger seus diretores. Porque hoje em dia, especificamente no município de São Gonçalo, a gente tem essa atribuição dada de bandeja aos vereadores. E esses vereadores colocam quem eles querem, tiram a hora que eles querem, e eles só ficam com aquele cargo, né? Eu falei isso em outra live, só ficam com aquele cargo diretor na sua mão, onde ele diz para o diretor com quem comprar, em quem gastar, ele manda quem é que ele vai botar de funcionário lá, quem vai tirar, ou seja, ele é dono da escola hoje, o vereador, né? E se ele, por acaso, discorda de algum ato do executivo, ou seja, se o papel dele é fiscalizar, de repente ele não pode, ele tem que concordar, porque se ele discordar, ele perde aquele cargo. Então, gente, a gente precisa mexer nisso daí, tá? Não tá fácil não, ok? Então, eu quero, terminar hoje a nossa conversa com ela. Quase que fiquei aqui, né? Eu não fiquei sozinha porque vocês estavam aí, e eu fiquei feliz. E o Rodrigo vai voltar, espero. Eu vou convidá-lo em um novo momento para a gente conversar um pouquinho mais detalhado sobre a questão do financiamento da educação, mas eu quero agradecer muito por você ter ficado aqui com a gente hoje e dizer que a gente vai ter live também no próximo, que dia? Nossa próxima live... Eita, não anotei aqui. Se eu não anotar aqui, eu esqueço. É sábado. É sábado. Não, é amanhã. Amanhã a gente tem Henriette. Henriette vai falar aqui com a gente. Amanhã a gente tem Henriette. E eu queria lembrar para você que tem nos acompanhado, tem acompanhado as nossas lives, que a gente teve uma live sobre o coletivo investigador da UERJ-FP, e a gente pede que você não deixe de responder. Você que é pai, mãe, você que é professor e você que é aluno da rede municipal de São Gonçalo, a gente pede que, por gentileza, você faça o preenchimento, uma pesquisa, a gente tem essa pesquisa disponível também na nossa página do Facebook, ok? Deixa eu ver se mais alguém aqui, eu quero, a Edir Tereza também está aqui, obrigada, Renata, que bom que você gostou, Renata Valério Souza, está dizendo aqui que foi ótimo, obrigada, Lúcia Dalva também, Pinheiros, está dizendo que foi ótimo, e a Lúcia Margarete também, dizendo que obrigada, parabéns. Gente, obrigada, mais uma vez. Até amanhã, na nossa próxima conversa com ela. Tchau, boa noite. Agora é boa noite mesmo, né? Tchau, tchau.